Olá pessoal, tudo bem? Estão todos bem? Tudo jóia? Então, na nossa aula de hoje, vou falar para vocês como obter as raízes ou zeros de uma função do segundo grau incompleta. É a primeira parte, né? No caso, nós vamos trabalhar um pouco o que fazer, né, quando a função do segundo grau ela é incompleta, no caso onde o coeficiente numérico b ele vale zero, né? O que acontece quando esse coeficiente b numérico b vale zero? Bom, o primeiro procedimento é o que nós havíamos feito nas videoaulas anteriores. Eu tenho a função f de x é igual a x elevado a 2 menos 4, né? Primeiro procedimento, igualamos a equação da função a zero. Então, quem é a equação da função? X ao quadrado menos 4 igual a zero. Prontinho. Segundo, identificamos os coeficientes numéricos da função. Então, eu escrevo a lei que define qualquer função do segundo grau, a lei geral, né, o termo geral da função do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O a acompanha o x ao quadrado, o b acompanha o x e o c não acompanha ninguém, né? Então, eu pego a equação que eu igualei a zero, x ao quadrado menos 4 igual a zero, identifico os coeficientes. O a vale 1, é o número que acompanha, né, o x ao quadrado. O b vale zero, né? Por que, que o b vale zero? O termo que acompanha o x, ele não existe, olha só, na nossa equação. Ele não tem o número que acompanha o x. Então, ele vale zero, né? E o c é igual a menos 4. Olha lá, menos 4 é o termo sozinho, é o número sozinho. Então, observem, eu tenho o coeficiente b, numérico b, igual a zero. Quando esse coeficiente numérico b é igual a zero, nós vamos ter o seguinte acontecimento. Teremos sempre raízes simétricas. Vamos lembrar o que são raízes simétricas. Por exemplo, simetria, né? Qual que é o número simétrico de mais 3, por exemplo? É o menos 3. Qual é o número simétrico de mais 5? Menos 5. Qual é o número simétrico de mais 10? Menos 10. E assim sucessivamente. Então, o simétrico de um número é o número que se localiza a mesma distância da origem, do zero, né, no plano cartesiano. Então, o simétrico de menos 3 é mais 3, o simétrico de menos 4 é mais 4, e assim sucessivamente. Então, nós vamos utilizar aqui, não vamos usar a fórmula de Bhaskara e muito menos a fórmula do discriminante, do delta. Nós vamos trabalhar com o método prático, porque toda vez que uma função do segundo grau é incompleta, nós podemos utilizar o método prático. Então, veja bem, x ao quadrado menos 4 é igual a zero, que é a equação da função. Vou resolver essa equação como se eu estivesse resolvendo uma equação do primeiro grau. Eu vou passar o menos 4 para o lugar do zero, o sinal dele muda, mais 4, né? Então, eu vou isolar o x ao quadrado, olha só. Acaba que na terceira linha, o x vai virar uma raiz quadrada de 4. A operação inversa da potência é a raiz, né? Então, olha só, x é igual a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4, ela não vale somente 2. Ela vai valer menos 2 e mais 2. Por quê? O que é uma raiz quadrada? É um número que elevado ao quadrado dá aquele número dentro da raiz. Então, se eu elevo tanto o menos 2 elevado a 2 quanto mais 2 elevado a 2, os dois vão me dar a resposta do número 4. Então, por isso que nós dizemos que as raízes são simétricas. Olha só, o resultado da raiz quadrada de 4, o x é igual a menos 2 e o x é igual a mais 2. Então, a solução dessa função, das raízes ou zeros dessa função, seriam menos 2 e mais 2.
por isso que recebe o nome de raízes simétricas. Muito tranquilo, né? Melhor do que usar delta e usar Bhaskara. Então, aí para vocês estou apresentando o método prático. Olha esse segundo exemplo. F de x é igual a x ao quadrado mais 36. Então, eu tenho x ao quadrado mais 36 igual a zero. Quando eu coloco o termo geral, olha só. O termo geral, o que vai acontecer? Aqui eu já estou colocando mais direto, não estou colocando os passos. O primeiro passo, né, igualar a equação a zero. O segundo passo, identificar os coeficientes. Né? Então, o termo geral, ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. O a vale 1, é o número que acompanha o x ao quadrado, ele é imaginário. O b não existe, ele vale zero. E o c vale mais 36. Observem, toda vez que o b for zero, gente, nós temos raízes simétricas. Aí nós vamos utilizar o método prático. Então, olha só. X ao quadrado mais 36 é igual a zero. Aí nós vamos ter x ao quadrado é igual a menos 36. Eu passei o 36 para lá. Ficou menos 36. Aí acaba que a raiz vira uma raiz quadrada de um número negativo. A raiz quadrada de um número negativo não existe. Não pertence a nenhum conjunto numérico, tá? Então, aí nós vamos colocar o fim nesse exercício. Então, não existem raízes ou zeros na função. Aí a solução vai dar esse símbolo que significa conjunto vazio. Não existe solução, tá? Então, toda vez que você está resolvendo um método prático, o coeficiente b for igual a zero, a raiz der um número negativo, acabou, não existem raízes ou zeros na função. Se eu fosse usar delta nesse exercício, daria um delta negativo, tá? Por isso que não tem solução, se você for usar o delta aqui para calcular. Então, é muito mais fácil a gente utilizar o método prático. Gostaria, né, que vocês praticassem o método prático, ele é muito interessante. Então, resume bastante aí na hora de resolver, de determinar as raízes ou zeros de uma função de segundo grau. Então, é isso, pessoal. Por hoje é só. Né? Obrigado aí pela atenção e até a nossa próxima videoaula. Um abraço aí para todos vocês.